Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do podcast Bola Redonda. E eu já convido você a se inscrever no canal, se você estiver no YouTube, a seguir a gente, se você estiver em alguma outra plataforma de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam ouvir. E seguir a gente nas redes sociais e dar uma olhada no nosso site. E tudo isso vai estar aqui embaixo na descrição do episódio. E bom, como vocês viram aí, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre o VAR, né? Que vem dando muita polêmica. No último domingo, um jogo entre Flamengo e Santos, deu polêmica. O jogo do Botafogo também contra o Inter também deu polêmica. E bom, vamos desmembrar um pouco falar um pouco, né? Sobre o VAR, sobre como que tá a atuação dele aqui no Brasil. Traçar um paralelo, por exemplo, com a Europa também, né? Bom, enfim, o VAR ele foi criado com o objetivo de tentar minimizar ao máximo os erros de arbitragem durante uma partida, né? Uma coisa parecida aconteceu quando a FIFA aprovou em 2012 o uso de bolas com chip para assim que a bola ultrapassar inteira a linha, o chip vai fazer apitar, vibrar o reloginho lá do juiz, e o juiz vai saber que a bola ultrapassou a linha e nunca mais vai ter essa dúvida, né? Nunca mais clubes vão ser prejudicados por esse erro de arbitragem que já aconteceu diversas vezes. O VAR, pouca gente sabe, mas o VAR ele foi sugerido, a ideia do VAR começou lá em 2014, mas os primeiros testes mesmo concretos com o VAR atuando só foram feitos em 2016. E durante aquele ano essa ferramenta foi testada na MLS, na Major League Soccer. E o VAR também foi testado em alguns amistosos internacionais e também no Mundial de Clubes. É bom a gente falar também que o VAR ele segue o princípio de interferência mínima e benefício máximo. Ou seja, o uso do VAR originalmente ele está restrito a algumas situações chamados lances capitais, né? O VAR está restrito somente a isso, que é alguma infração, alguma situação que aconteceu, decisões de pênalti também, uso direto do cartão vermelho e se tiver alguma dúvida com relação à identidade de um atleta que foi punido. Acontece bastante do árbitro às vezes confundido na hora de dar o cartão e esse tipo de coisa. Mas também é bom a gente lembrar que a autoridade máxima da partida ainda é o árbitro. Tem um caso bem interessante que ocorreu na Alemanha, onde um juiz ele não marcou um pênalti, que no caso era um pênalti que naquela questão era um pênalti interpretativo, ou seja, varia de interpretação de cada um. O VAR orientou que o árbitro fosse rever o lance no monitor, mas mesmo assim o árbitro não marcou o pênalti, manteve sua convicção. Também cabe ao árbitro, que é orientado pelos seus assistentes, o quarto árbitro e etc., a decidir se ele vai olhar o lance ou não, se ele não vai olhar. Bom, na Europa, as primeiras ligas de ponta que utilizaram a ferramenta foram a Liga Alemã, a Bundesliga e a Série A. A Liga Italiana. A precisão que o VAR conseguiu chamou muita atenção, porque nos 2023 lances capitais em que foi preciso utilizar o VAR, houve uma eficiência de quase 100% em todos os lances. E isso durante a temporada 2017-2018, que foi a primeira temporada, né, que foi utilizado na Itália. Esses são dados do UOL. E o VAR, os primeiros resultados do VAR fizeram com que ele tivesse participação até na Copa do Mundo, onde ele alterou a decisão do árbitro 17 vezes em todas as partidas da competição. Bom, aqui no Brasil e até na América do Sul em geral, a implementação do VAR foi um pouco mais curta, porém ela foi igualmente complexa. A gente pode falar assim.
tentando acompanhar a evolução do cenário mundial com praticamente todas as grandes ligas utilizando o VAR, a CBF propôs oficialmente o uso do VAR em 2017 e antes disso houve uma preparação que já vinha sendo feita desde 2016, onde a perspectiva inicial era tentar se assemelhar ao máximo ao nível europeu, que, como eu falei antes, houve praticamente 100% de eficiência nos lances avaliados na Itália, e foram mais de 2.000 lances avaliados durante o campeonato. Essa pressa, né, em fazer com que a implementação do VAR fosse o mais rápido possível, acabou de certa forma até prejudicando, né, o nosso futebol. E bom, como eu falei, o VAR ele entrou no Campeonato Brasileiro, ele entrou aqui no Brasil em 2017, e logo nesse ano, e em setembro de 2017, o Corinthians estava enfrentando o Vasco lá em São Paulo, lá na Arena Corinthians. No segundo tempo da partida, o Jô, que hoje voltou ao Corinthians e na época já era o atacante da equipe paulista, ele fez um gol decisivo que deu a vitória praticamente para a equipe do Corinthians. E acabou que o gol, na realidade o gol foi de mão, e eu lembro que foi muito claro que tocou na mão, mas né, essa infração não foi notada pela comissão de arbitragem e acabou prejudicando o Vasco. Em meio a uma grande pressão que o então presidente da CBF na época, Marco Polo Del Nero, muita pressão da torcida e muita pressão da imprensa, ele optou por implementar o VAR no Campeonato Brasileiro o quanto antes fosse possível. Mas no final das contas, pela falta do planejamento financeiro, até porque você precisa de dinheiro para poder implementar isso, logística também, o planejamento foi mal feito, então essa decisão de implementar o VAR no Campeonato Brasileiro foi postergada para o ano seguinte, né, 2018. Depois de alguns dirigentes dos 20 clubes da primeira divisão na época do Campeonato Brasileiro de 2018, eles vetaram, né, o árbitro de vídeo naquela competição pelo fato de ser muito caro, né? Ou seja, as equipes elas teriam que arcar com R$50 mil por partida. E por conta disso a CBF decidiu então utilizar de fato o árbitro de vídeo somente a partir das quartas de final da Copa do Brasil do mesmo ano, né? Hoje parece que a gente estamos tentando caminhar, né? Mesmo que seja uma coisa que até é relativamente recente, né? Foi primeiro utilizado há 3 anos atrás, e a gente vai tentando caminhar, né? E bom, enfim, o meu ponto nesse episódio é uma coisa que não sei se não parece ser tão discutida atualmente, que é a questão da profissionalização dos árbitros, né? E que isso acaba sendo um grande obstáculo para que a tecnologia seja instalada da melhor forma possível aqui. Até porque aqui no Brasil não é tão difícil a gente encontrar um árbitro que ele tem alguma outra profissão, né? Ou ele é árbitro ou alguma outra profissão, né, que seja. Então, bom, enfim, parece que, pelo menos a impressão que eu e muitas pessoas têm olhando de fora, parece que os árbitros eles não são tão preparados, porque, poxa, acontecem alguns erros que são bem toscos, né, que as pessoas de fora analisando conseguem enxergar, e o árbitro que está ali dentro não. Como é que pode isso, né? Antes do VAR, esses erros aconteciam e tal, porém com a adesão do VAR, a tendência era que esses erros diminuíssem, né? E logicamente diminuíram, mas ainda assim, mesmo com o VAR, ainda acontecem erros. Eu não sei como que funciona para um árbitro estar lá no VAR, né? Para ele poder operar o VAR. A gente consegue ver muitos erros em que não é pro VAR entrar,
né? Não é pro VAR entrar em ação, porém acaba indo. É uma coisa, aconteceu isso no jogo no jogo do Botafogo contra o Inter, né? No último fim de semana, em que o Matheus Babi, atacante do Botafogo, ele dividiu uma bola com o Patrick, acabou rolando um braço ali, um toque por baixo, um lance que me pareceu falta, né? Mas que também pode ser interpretativo, cabe outras análises, só que nesse lance, em alguns segundos depois o Botafogo fez um gol, porém o gol foi anulado pelo fato do VAR ter enxergado, né, essa dividida do Matheus com o Patrick. O árbitro foi lá olhar, o árbitro viu a falta e anulou o gol do Botafogo, né? Esse era um caso em que o VAR ele não deveria ter sido acionado, né? São alguns erros que parecem meio bobos. A hora do VAR entrar ainda não está muito nítida pra gente. Deveria estar, né? Mas pelo fato de, não sei, falta de preparação ou conhecimento. Enfim, é uma coisa muito complicada. Até porque eu não posso afirmar que não são preparados. Eles não recebem treinamento direito, não, isso, aquilo, até porque eu não tô lá, né? Então eu não posso aqui afirmar. O que eu posso eu posso pensar, bom, enfim, um grande problema também a demora para análise do VAR, lances que parecem simples, inclusive, em alguns jogos, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas em alguns jogos, não foi não foi dois, foram até um, um número relativamente grande de jogos em que, principalmente de impedimento, onde o árbitro ia lá olhar, né? O árbitro não, perdão, o VAR estava analisando o lance, e a imagem do impedimento, a Globo já tinha a imagem, não do VAR, mas uma imagem própria, né? Traçando a linha, talvez antes do próprio VAR, né? Porque nas imagens estava um nítido impedimento, ou não impedimento, mas, né, então, ou seja, a gente que estava vendo o jogo na televisão a gente já sabia se o gol valia ou não, mas por algum motivo parece que o pessoal do VAR não tinha imagem, ou não conseguiu uma imagem por N motivos, eu não sei os motivos, então não posso falar aqui, né? Bom, mas enfim, isso é um problema que tem que ser corrigido, para ontem, essa demora para análise do VAR. Então que alguns lances sim necessitam de análise. Decisões dos árbitros também tem que ser mais. De novo, não sei se os árbitros são preparados o suficiente para isso, sei lá. Talvez sim, talvez não, né? Bom, enfim, o pessoal lá da CBF, o pessoal tem que passar a olhar isso com outros olhos, a fim de realmente, de fato, tentar reduzir ao máximo o número de erros de arbitragem, né? Inclusive isso acaba até prejudicando mesmo algumas equipes, né? Caso. Bom, enfim, tem muita coisa para melhorar. Do jeito que tá, não tá bom. Inclusive muitas torcidas ainda acabam reclamando do VAR quando ele acerta, né? E sei lá, é uma coisa que isso parece que só acontece aqui no Brasil mesmo. Ainda tá bagunçado, né? Bom, mas enfim, quero saber de vocês aí. Fala pra gente aí o que vocês estão achando do VAR, como é que é a análise de vocês. Deixa nos comentários, pode mandar pra gente na DM, no Instagram, e etc. Né? Lembrando, nossas redes sociais vão estar embaixo na descrição. Nosso site também, sai coluna nova lá direto durante a semana. E é isso aí. Obrigado por chegou até aqui. Obrigado pela sua audiência. Um abraço.